mais um Fortuna Crítica com esse trio sorridente aqui. Caio Casa, alegria, alegria. E com o bar mais famoso do mundo, com a Jota no comando. A Jota, convidada, bebe água. Água. Senhores. O endocrinologista é um médico que cuida de várias áreas da saúde. Obesidade, diabetes e tireoide, por exemplo. Mas tem gente que não segue os conselhos do médico. Dr. Google. Vamos ver os vídeos. Solta. Eu emagreci. Quando eu fui, não vi que depois fazer dieta. Solta a barriga. Isso é um safado, gente. Respira fundo agora. Deixa eu soltar a barriga. Isso aí. Solta. É Fabrício todo ali, né? Vamos lá. Eu estou engordando muito. Deve ser a minha tireoide. A tireoide. E aí? É sério? É, com os olhos da Meire, né? Com os olhão da porra. Mais? Docinho. De diabetes sai no capricho, meu amigo. Quem tem pressão alta é comigo mesmo. Tá uma delícia. Açúcar pouco. Acabou de beber aqui, o coração vai... Bebeu, morreu. Deixa esse separado que eu vou apresentar a médica. Senhores, nossa convidada de hoje é da área de saúde. Vamos rodar a vinheta e começar um papo muito legal com ela. Roda a vinheta! A minha convidada é médica, endocrinologista e especializada em metabologia. Doutora Silvia Jesuíno. Silvinha, vem pra cá! Ô, Silvinha, tudo bom? Eita, Obrigado. Luiz, só você para me trazer aqui. Na verdade, além da medicina, você também gosta de música, né? Oh, meu Deus, o que é que andaram te falando? Sim? Meu Deus do céu. Isso aí, eu sempre gostei de Falar em cantar, São Paulo, Luiz, né? mas não dá para mim, não. Cantou só você mesmo. Não, rapaz, dá pra ir, ó. Cantava os intervalos das aulas do terceiro ano, mas não tenho Qual era a voz, música aí? não. Hã? Quem sabe, algum do Olodum aí, não lembro mais, não. Olha aí, botou lá. NQD. NQD é a festa do Colégio São Paulo, que tem dos ex-alunos, que vai ser agora, aí tá fazendo a propaganda. Vai ser sábado agora. Eita, que vai cantar, hein? Eita, vou não. O que é que te levou a escolher a medicina como profissão? Na verdade, assim, eu não sou aquela pessoa que sempre quis medicina desde pequena, não. Não? Não. Apesar de eu ter vindo de uma família de médico, né? Meu avô é um médico cirurgião bem tradicional, teria hoje mais de 100 anos já, faleceu tem uns 10. Eu tenho tios médicos, tenho uma família de muita gente de médico, mas eu não sabia bem o que eu queria, não. Já tinha pensado em ser cantora, mas não foi por aí. E aí, fiquei bem indecisa no vestibular, né, que eu fiz. Aí prestei para odonto, para publicidade, para direito, tipo uma pessoa que sabia bem o que queria, né? E aí, depois eu, não sei, veio aquela coisa assim da medicina, não é odonto que eu quero, é medicina, e aí foi. Não foi uma coisa, assim, sonhada desde criança, não. Eu sempre tive muita coisa, assim, do cuidar, sabe? Sempre fui muito de cuidar das bonecas, das amigas, da família, mas, assim, eu acho que eu não sabia exatamente que eu queria medicina, sabe?
Sua filha está cursando medicina? Tá. Tá. Minha filha tá na Baiana, tá na... É a mais velha ali de azul. De Tá azul, no, né? no terceiro semestre de medicina. E a do lado quer fazer medicina também. Tá no segundo ano do ensino médio, mas E quer fazer. O pequeno quer ser jogador do Real Madrid. Pois é. Quer ser gamer, né? Essa geração de hoje. Mas é gay, né? Pra deixar a gente maluco. Quer ser gamer. Nada, vai ser médico também. Olha só, puxa a mãe. O pai é médico? O pai é médico. Meu marido é neurocirurgião. Ah, aqui eu tô precisando dele aqui, urgente com esse trio. Você tá Se precisando botar esse trio no lugar, porque eu vou dizer, é sério. viu? abrir a cabeça e dar um jeito, é? Dá um jeito. A gente vai dar um jeito. Mas os meninos são Ele ótimos. aí, ó. Aí, corredor, Corredor, gosta de né? correr. Foi ele que caiu e teve Foi. que fazer um Nem- colega vinha e... Nem me fale dessa história. Sério? Sério. Esse aí já quase morreu algumas vezes. Os anjos da guarda dele são trabalhadores. Já, meu coração já é a prova de tudo aí, porque já morreu algumas vezes. Quase foi para lá e voltou. Rapaz, fica quieto. Rapaz, tanto filho para criar. Pois é, 3 filhos que eu digo a ele, mas já me deu todos os sustos que podia me dar nessa vida. Foi? Foi. Só o pai. Só o pai. Agora imagina. É. Explica para o nosso público em que área atua o médico endocrinologista. O endocrinologista, na verdade, assim, é um médico que cuida, né, de todas as glândulas endócrinas do corpo. Então, ele cuida de diabetes, de obesidade, de tireoide, das adrenais, do osso, né? E, na verdade, hoje o endocrinologista é um grande clínico, assim, do adulto, da pessoa com mais idade, porque tudo tem um link entre as coisas, né? Então, ele acaba sendo um médico que vai olhar o paciente como um todo, né? Porque se você está com a tireoide descompensada, isso pode interferir no seu colesterol. E se você está com a tireoide descompensada, isso pode interferir na sua prolactina, que é secretada lá na hipófise. Então, o corpo da gente, ele é, assim, maravilhoso, né? Tudo funciona por feedback, tudo é super regulado, uma coisa com a outra. Então, acaba que eu acho que é um médico que tem que se virar nos 30, porque num paciente hoje de 40, 50 anos, você acaba tendo que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tem que regular tudo, né? Tem que regular tudo. É colesterol também, né? A parte de, assim, às vezes uma pressão. Então, assim, A taxa é muita de coisa. fígado Sim, fica boa, né? A minha tá boa, tá olhando o quê? Não, a minha agora tá boa. Rapidinho. tá vendo como respondeu bem? Qual a importância do sistema endócrino para o corpo? Foi o que você acabou de falar, né? Ele tem todo esse... é super importante. Por exemplo, a tireoide, né? Que é uma glândula que a gente tem aqui nessa região do pescoço. Olha ela ali, ó. Já botaram ali para ajudar, tá vendo? A tireoide tá ali e ela é uma glândula pequenininha, mas ela secreta 2 hormônios, que são o T4 e o T3, que eles não têm uma função definida no nosso organismo, mas são como se fosse a bateria do corpo. Então, assim, tudo vai funcionar na velocidade que eles determinarem. Então, é feito para a gente ser eutiroidiano, né? Ou seja, que o T4 e o T3 estejam em doses ótimas. Mas, quando a gente tem o hipotiroidismo, né? Que é uma doença em que a gente deixa de produzir esses hormônios na glândula, tudo vai funcionar mais devagar. Então, a gente pode ganhar peso, o intestino vai prender mais, a gente vai ficar mais lento, a gente vai ter intolerância ao frio, vai ficar mais sonolento, mais cansado. E quando é o hiper, quando a tireoide está funcionando mais, a gente vai ser tudo ao contrário. Então, a gente vai no banheiro várias vezes ao dia, a gente pode emagrecer, pode ter palpitação, insônia, né? Essa é uma das glândulas aí. Então, tudo vai estar funcionando bem se ela estiver organizada. Se não tiver, aí o que a gente tem que fazer? Se a gente tiver um hipotireoidismo, a gente vai ter que tomar uma medicação que é sintética, né? Que é a levotiroxina, a substância, que ela vai substituir o hormônio porque não está mais acontecendo essa produção. Geralmente isso acontece por uma doença autoimune, na grande maioria dos casos, que é chamada de tireoidite de Hashimoto. Então, a tireoidite, ela é uma doença autoimune que os anticorpos atacam a tireoide não reconhecendo como sendo nossa. E aí existe uma degradação dessas células produtoras do T3 e do T4 e a gente vai ter que usar o hormônio.
Ao mesmo tempo, se a gente tiver uma doença autoimune que leve à produção em excesso, a gente vai ter o hipertireoidismo e também tem medicação, ou cirurgia, ou iodo para tratar isso aí. E quais são os sinais? São esses, né? Por exemplo, um paciente que começa a ter uma queda de cabelo excessiva, sem outro motivo. Um paciente que começa a ter uma intolerância ao frio. Isso é do hipo, tá? Quando a tireoide está funcionando menos. É como, pense como sempre a bateria tivesse funcionando Cabelo. menos. Então, queda de cabelo, unhas quebradiças, o intestino mais preguiçoso, mais sonolento, mais lento, mais cansado. A pessoa pode ganhar peso, né? O intestino vai estar prendendo mais. Então, isso são sintomas do hipotireoidismo. Só que os sintomas do hipo são sintomas muito inespecíficos, né? Então, às vezes, assim, se a gente está cansado, né? Então, mas e se isso se mantiver, você tem que procurar um endocrinologista para fazer a avaliação. Você falando, eu acho que vou ter que voltar lá na consulta, porque eu estou sentindo tudo aqui. Pois é, por isso que eu estou falando, confundem muito. Tem muitos pacientes que às vezes é um climatério, ou no homem uma andropausa, ou então é cansaço mesmo, ou então é uma anemia, e às vezes o paciente pensa que está com problema de tireoide, mas é sempre bom checar, fazer a dosagem, né, dosar o T4, o T3, o TSH no sangue, para a gente ver se realmente esse hormônio está baixo ou não, e fecha esse diagnóstico aí do quadro. Agora, quando tira, aí vive a base de hormônio. Né? Pois é. Aí, em alguns casos, quando a gente tem que tirar, ou quando é um hipertireoidismo, que a causa vai ser o tratamento, né, não resolve com medicação, ou se opta por um tratamento definitivo, que teria que fazer a cirurgia de tirar toda a tireoide, ou, em alguns casos de câncer de tireoide, a gente tem que fazer a cirurgia de tirar a tireoide toda, e aí, todo dia de manhã, o paciente vai ter que tomar um comprimidozinho da medicação para o resto da vida, né? A gente costuma brincar, assim, com os pacientes que é até a missa de 7º dia, para entender que não pode deixar de usar, porque às vezes acontece, vira e mexe no consultório, eu parei de usar meu remédio da tireoide. A pessoa chega... Doida, com tanta coisa né? que acontece. Pois é, descontrolada. Então, assim, a gente fala, é até a missa de 7º dia que é para usar, porque... Principalmente se um paciente retirou a tireoide, né? No hipotireoidismo. A missa de 7º dia dele, né? Dele. Que coisa boa. Dele, mas é só uma brincadeira, assim, para ele entender que não pode deixar de usar, entendeu? A medicação. E ele usando, quando a gente ajusta a dose, Luiz, a gente consegue que ele fique super bem, entendeu? A gente vai usar o remédio para botar como se ele estivesse produzindo hormônio, entendeu? Tem aquelas coisas injetável que ele vai botando sem você precisar tomar o comprimido? Ainda não. Ainda não? Não. Hoje a gente só tem realmente oral e é excelente. Agora, qual que é o segredo? Bota o comprimidozinho na cabeceira, com a água, acordou, abriu o olho, já toma, porque aí não esquece, entendeu? Tem que entrar na rotina. E tem que ser tomado com 30 minutos em jejum, porque aí você consegue ter uma absorção boa. Interessante. Viu? Como os hormônios produzidos pela tireoide afetam o metabolismo, você falou aí, né? Sim. Deixa tudo doido aí na gente. Ainda tem que esquece esse comprimido, né? Pode dar depressão também, o hipotireoidismo. Então, às vezes, né, a gente confunde. E o hiper, às vezes o paciente pode, né, imagine, tem o hiper, tremor, palpitação, sudorese. Às vezes, você pode até achar que a pessoa pode achar que ela está com um transtorno de ansiedade, quando, na verdade, ela tinha que tratar a tireoide, entendeu? Por exemplo, em determinado lugar, você chega, aí você está num jantar, a pessoa vai pegar um copo, tá... Pode ser isso. Isso é uma causa. Ou pode estar nervoso. Pode ser outras coisas. Pode ser nervoso, pode ser Parkinson, pode ser um tremor essencial, que é um tremor que a gente não acha nenhuma causa. E às vezes a pessoa, quando fica mais Fobia ansiosa, social tem também, esse tremor. né? Sim. Aí a gente tem o pâncreas, né, que é responsável pela produção de insulina, que é bem conhecida, que é super importante para regular os níveis, né, da glicemia no sangue. E aí, quando a gente tem um diabetes ou do tipo 1 ou do tipo 2, né, um por deficiência nessa secreção da insulina e outros por resistência à ação dessa insulina no tecido, né, periférico, acaba que a gente tem essa elevação da glicemia e aí tem o diabetes. Ali no ovário, também já tem interferência. Sim, aí o ovário é responsável pela produção dos hormônios sexuais femininos, né? Que dá todos esses caracteres para a menina na puberdade, vai ser responsável por hormônios que vão promover também a gestação, vão estar com a mulher na idade adulta, menstruação, ciclo menstrual, e depois, né, lá no climatério, na menopausa, a gente vai ter uma deficiência
né? Ou a gente vai ter uma parada de produção, na verdade, do estrogênio por esse ovário. E aí é quando a mulher tem todos os sintomas dessa queda, né, um pouco mais abrupta desse estrogênio aí, desse estradiol, entendeu? Que tipo de exames são feitos para identificar um problema no sistema endócrino? Que tipo de exames? Aí o que a gente vai fazer? A gente tem uma glândula mestra, né, que é a hipófise. A hipófise é uma glândula que Ele é fica... filósofo, né? A hipófise aí, ó, ela fica dentro lá do cérebro, né? Então, ela é como se fosse a comandante. Então, ela secreta hormônios que vão nas outras glândulas fazerem elas secretarem hormônios. E tudo isso, Luiz, se regula de uma forma, assim, incrível, geralmente por feedback negativo, ou seja, a hipófise secreta um hormônio, o hormônio vai, por exemplo, na tireoide, secreta TSH, o TSH vai lá na tireoide e estimula a produção do T3 e do T4. Só que quando esses hormônios ficam suficientes no corpo, por feedback negativo, ela vai lá e diz, não precisa mais produzir o TSH para estimular, não, porque tá bom. Então, assim, tudo no corpo, né, funcionando em perfeita harmonia, funciona muito bem. Quando acontecem as doenças, né, as patologias, é que há uma desregulação de tudo isso aí, entendeu? Aí o hipotálamo ali, O hipotálamo, ele tem lá, por exemplo, o centro da saciedade e da fome é lá. temos que arrancar o nosso. Né? Mas aí é tudo também, liga na verdade, é um mecanismo bem interessante. Quando a comida chega no intestino, a gente tem sinais, né? É liberado um peptídeo. Sim. E esse peptídeo vai lá no hipotálamo e avisa, já tem comida aqui, então não precisa mais você comer. Aí tudo no corpo vai funcionar para a gente entrar em saciedade. Aí no caso, na obesidade, isso vai ter um pouco dessa desregulação, na verdade, pela questão do GLP-1, que é esse peptídeo, tá em menor quantidade. Que doenças estão relacionadas ao mau funcionamento da hipófise? Hipófise, eu achar ali hipófise. A hipófise é aquela que eu te falei, que é a glândula mestra. Então, assim... Se deu errado nela... Pois é, a gente pode ter um problema na hipófise, a gente pode ter um tumor benigno na hipófise, que produz, por exemplo, prolactina, ou que produz o cortisol. E esse excesso também vai dar problemas. A doença de Cushing, por exemplo, é uma doença em que existe uma secreção de cortisol em excesso, e isso vai causar um tipo de obesidade mais centrípeta. Os braços ficam mais finos, mas a gente fica com um padrão de deposição de gordura, aquelas estrias violáceas bem grossas no abdômen, aquela face, né, de lua cheia. Então, problemas de colesterol, de glicemia, de hipertensão, tudo isso, o excesso de cortisol não regulado, porque a gente tem cortisol. Mas quando está tudo regulado, está ótimo. A questão é quando um tumor benigno, mas autônomo, sem, né, o comando de ninguém, está liberando esse cortisol em excesso. Nossa. Então, isso pode gerar doenças, né? Mas sim, vamos ver o AJ fazendo o suco dele de manhã? Por favor, produção. Um suco de diabetes aí no capricho, meu. Quem tem pressão alta é comigo mesmo, tá uma delícia. Açúcar Meu pouca. Deus. Capaz de beber aqui, o coração vai... Bebeu, morreu. Meu Deus, o cubo do açúcar não cabia nem no liquidificador. Ele não faz isso não, né? Vou te falar, Jota, não pode ser assim, né? Não pode ser. Jota. Só lembrou dele. É possível manipular o metabolismo para que ele seja mais rápido? O metabolismo depende principalmente da quantidade de músculo que a gente tem. Então, a taxa metabólica basal, né, que se a gente ficar deitado paradinho ali, é o tanto que a gente gasta de energia por dia. Então, quanto mais músculo a gente construir, né, a gente vai conseguir ter uma taxa maior. Então, sim, a gente pode, isso vai ajudar a gente a não engordar, ou se a gente estiver fazendo uma dieta, ajudar a perder peso, ajudar na manutenção de peso, fora todos os outros benefícios do músculo, né? Porque isso, se a gente tem uma boa reserva muscular, que a gente tem que hoje ter uma consciência da gente ir desde adulto jovem e construindo uma massa óssea, ou uma massa de músculo boa. Por quê? Porque a partir de 40 anos todo mundo começa a perder massa muscular. E se a gente não fizer um exercício de musculação, de pilates, que é o exercício resistido para antagonizar esse processo, o que vai acontecer? A gente vai estar cada vez
mais sarcopênico. A sarcopenia é isso, essa deficiência de massa. Então, isso faz com que a gente não consiga, por exemplo, ir no mercado e carregar as compras sozinho. Ou então, chegar em casa, uma pessoa com mais idade que não consegue colocar uma compra em cima do armário. Como é o Então, nome da doença? sarcopenia. Vou até anotar isso aqui. Sarcopenia. Quando o Soraya falar comigo, pega aí o negócio, eu tô com sarcopenia. Não, mas você não pode ficar. Você tem que malhar justamente para não ficar. E Ela aí, malha todo porque dia, ela- eu sei. Porque o que que acontece? Isso vai gerar, né? A pessoa que tem uma deficiência de músculo gera todo um comprometimento da qualidade de vida, né? Fora que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma combinação hoje de duas doenças, que é a osteosarcopenia. A gente perde massa de osso com a idade e a gente perde massa de músculo com a idade. Então, a gente já não vai ter um equilíbrio tão bom para se defender de uma queda. Se a gente tropeçar, quem tem uma massa, né? Quem faz exercício, quem tem uma massa muscular melhor, ela vai conseguir se defender daquilo ali, né? E conseguir se reequilibrar e não cair. Então, a chance de uma pessoa sarcopênica que já tem um osso frágil cair e ter uma fratura é muito alta. E assim, a fratura é algo muito ruim, né? A osteoporose, a osteopenia é uma doença que é muito minimizada, né? Porque, assim, eu acho que falta muita divulgação em relação a isso, porque é uma doença que pode levar a uma morbidade muito grande do paciente, levar a uma queda muito grande da qualidade de vida, porque muitos pacientes que caem, ou uma fratura de fêmur, por exemplo, geralmente tem que fazer uma cirurgia, às vezes vão voltar a andar, às vezes não, entendeu? Então é uma coisa bem importante. Eu li que um médico escreveu, que um cardiologista, que ele perde mais paciente para o banquinho Sim. do que para o Sim, coração. mas é um perigo, é um perigo. Interessante isso. Eu converso muito com os pacientes, eu tenho muito paciente com, assim, né, com mais de 60, 70 anos, que assim, a gente deve tentar hoje, eu acho que o futuro da casa das pessoas, principalmente as pessoas que têm mais idade, é a gente não ter muito essa coisa de... Ser mais clean, né? Mais vazio. ter menos coisa, como é o nome daquilo? Maleiro, né? Porque o Precisa perigo... viajar, né? Não, quando vai viajar, ela usa pouca roupa. Pois é, aí todo mundo tem uma maleira. Aí a pessoa com mais idade não quer esperar um dia que vem alguém ou que um filho para poder subir para pegar. Ele vai, bota o banquinho, Ai, sim, acabou. mata. Acabou. Aí assim, meu marido é neurocirurgião, por exemplo, opera muito hematoma subdural, que é o idoso que tem um cérebro um pouco menor. Então você rompe um vasozinho ali, uma veia, e fica ali. Então ele cai naquele dia, mas ele só vai ter o sintoma 15 dias depois, 30 dias depois. Então, isso é uma rotina da vida dele, entendeu? Fratura por conta da osteoporose, osteopenia. Então, essa coisa do banquinho é bem séria. Ninguém devia subir nessas coisas, porque o risco de queda é muito grande. Até na ida do banheiro, quem não tem muita força, só o fato de você levantar da cama rápido, né? Não esperar restabelecer aquela coisa do fluxo cerebral, você ir para o banheiro. Sim. Aí o vaso, né? Para quem não tem força na coxa, de você sentar, levantar, já é um risco de queda grande aqueles também. equipamentos, né? Super adaptações importante, que Luiz. você- Todo mundo tem que ter aquilo em casa. Toda pessoa acima de 60 anos tem que ter. Tanto no banheiro, quanto ao lado do vaso. Porque ajuda a levantar, ajuda no banheiro não cair. Isso é prevenção de queda, entendeu? Né? Como as pessoas podem prevenir a osteoporose? Ó, osteoporose é o quê? É uma doença osteometabólica, né, a principal, em que você tem uma baixa densidade mineral, ou seja, o osso ali, Poroso. ele fica mais poroso com o tempo. E além disso, você tem alterações na microarquitetura, né, porque tem toda, né, as trabéculazinhas ali para sustentar. Então, o que é que acontece? Existe a questão genética, mas construir uma boa reserva a gente também pode fazer com a ingestão, desde muito cedo, de cálcio, né? Através do leite, dos folhosos, derivados de leite. Então, a gente pode construir isso. Fazer exercício também estimula né, essa produção, tanto o exercício né, aeróbico, mas principalmente o resistido, né? Estimula isso também. E a outra coisa importante é a vitamina D. Né? Então, a gente, ou através do sol, ou através da suplementação e da reposição, a gente usar e estar sempre com os níveis de vitamina D bom. Isso faz com que a gente tente ter essa massa óssea. A grande questão é que no climatério, né, na época que as mulheres param de menstruar, existe uma chance maior
né, por conta da queda do estrógeno, da gente evoluir com osteopenia, osteoporose. Então, a gente tem que ou fazer uma reposição ou, né, usar outras estratégias também para evitar que esse osso vá, né, ficando mais poroso e mais frágil, porque aí aumenta o risco de fratura. Os homens também acontece isso, só que é um pouquinho mais para frente. Fiquem tranquilos. E de ossos vocês estão seguros. Quais são os hormônios regulados pela glândula suprarrenais? Pois é, a suprarrenal, ela produz o cortisol, que seria o principal aí, né? Que é o hormônio do estresse. É o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele é secretado nessas glândulas, elas ficam em cima aí dos rins, né? Tem uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E a hipófise, que é aquela glândula mestra, ela secreta, né, o ACTH, que vai estimular essas glândulas a secretarem o cortisol. É aquele hormônio que é secretado, na verdade, aquele hormônio conhecido como hormônio da luta ou fuga, né? Que você tem o estresse porque antigamente, na época das cavernas lá, ou a gente tinha que correr, mas ou a gente não tá tinha diferente que de lutar. Salvador, não. Mas Salvador tá assim uma beleza. Tá. O lado que você for, tem bala. O outro lado de cá tem bala. Tá mesmo pior do que na época das cavernas. Pois é. Isso era um tigrinho, um negócio. Pois é. E aí tem o cortisol, né? Tem outros hormônios, os outros andrógenos estresse, também, né? Que são secretados aí E tem o mineralocorticoide, que também tem a ver com a questão da regulação da pressão, entendeu? Mas o principal, mais conhecido, assim, é o cortisol mesmo. E aí a gente tem um ritmo circadiano desse hormônio. Ele é secretado, né, às 8 horas da manhã, porque é aquela coisa que a gente vai acordar e vai seguir a vida. E ao longo do dia ele vai diminuindo sua produção. Tanto que 16 horas ele já está num valor bem menor. E meia-noite, o ideal, né, geralmente o cortisol vai estar ali entre 0. Justamente para a gente relaxar e dormir. Eu acho que o meu cortisol tem 50 à noite. Alguma coisa desse tipo. Você dorme cedo? Atualmente eu tô dormindo, tô acordando cedo pra malhar também. Aí, Pra o quê? aí. Pra malhar. Tá vendo? Pois tá é, malhando, você vai com ele. Tem o quê? Tem uma semana. Tô sabendo disso agora. Tá vendo que maravilha? Adorei isso Não, aí. tentando acordar cedo justamente pra poder ir pra academia de manhã cedo. Eu já fico E você, Mas é ótimo Fabi? malhar de manhã quem pode. Você dorme cedo, você acorda pra Tento, malhar. às vezes eu tento. Acorda pra malhar. Tento também. Sandrinho, Eu também tô querendo entrar nesse ritmo aí, mas por enquanto eu não consegui. Mas é ótimo de manhã, porque aí você fica. Você primeiro que já garante, né? Não vai ter outra coisa no dia que a gente deixe de fazer. E assim, a liberação das substâncias que o exercício traz boas, né? De dopamina, serotonina, isso aí vai ficar o dia inteiro. Então a gente tem aquela sensação de bem-estar ao longo do dia. eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta já já com a doutora Silvinha. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais.
Ó, estamos de volta com a doutora Silvia Jesuíno, aqui no Fortuna Crítica. Quer dizer que você me achava tímido, é? Pois é, não sabia que você era esse artista todo, não. Acabaram de soprar aqui do ouvido. Eu achava, não sabia que você era um artista, não, que cantava, que tinha um programa. Mas vem cá, eu entro no consultório dela. Ela diz, sua taxa de não sei o que isso aqui, mas não sei o que isso aqui. E bota numa balança que é minha inimiga, né? Tal aquela balança, ela tem uma raiva de mim terrível. Eu chego lá, a balança, aí desenha minha barriga lá. Oh, não diga isso, não. Balança... É para ajudar, a balança ajuda muita gente. Doutora, quais os principais hormônios regulados pelo ovário? Né? Os principais hormônios regulados pelo ovário. A mulher, ela produz os dois hormônios. A mulher tem testosterona e tem estrogênio. E o homem tem estrogênio e tem testosterona. Só que a diferença, na verdade, é a proporção, né? Que o homem vai ter uma quantidade muito maior de testosterona do que a mulher e a mulher vai ter uma quantidade muito maior de testosterona do que o homem, né? Aí, ali os ováriozinhos e os testículos, onde é produzida a testosterona, né? No homem ali. Rapaz, negócio incrível. Mas sim, vamos lá. Nos homens, quais são os principais hormônios regulados pelos testículos? Sim, aí é que é a produção de testosterona, né? Quando a criança nasce, ela não tem, né, essa secreção pelos testículos da testosterona, isso vai amadurecendo na puberdade, e aí essa produção da testosterona, que na verdade o primeiro sinal de puberdade do menino é quando ele tem um aumento do testículo. E aí vai ter a secreção da testosterona que vai trazer os caracteres sexuais. Então, os pelos, o aumento do pênis, a voz que engrossa, tudo isso vai acontecendo na puberdade com a testosterona. E aí ela continua essa secreção durante toda a vida, só que assim como a mulher, o homem também tem a andropausa, né? Que é como se fosse a menopausa da mulher. Isso pode começar a partir dos 40 anos, mas a diferença do climatério para a mulher é que essa andropausa ela vai diminuindo a produção da testosterona de uma forma muito mais lenta, né? Na mulher, a queda do hormônio sexual feminino, que é o estrógeno, ele acontece de uma forma mais abrupta. Por isso que a mulher tem todos aqueles sintomas, né? Dos fogachos, que são aqueles calores que, né? Você está assim, de repente sobe aquele suor, né, de uma forma repentina, a questão de diminuição de libido, pode dar várias disfunções assim, de memória, cognitiva, irritabilidade, distúrbio de sono. Ela percebeu, ela está falando falta de memória, meu Deus, o que eu tinha que fazer agora? Então, assim, é uma fase, né, da vida da mulher que a gente tem como amenizar muito. Se não tiver uma contraindicação hoje, você pode fazer a terapia hormonal, né? E aí essa mulher vai ter de volta esse hormônio e vai minimizar esses efeitos, né? E a gente pode se preparar muito também, porque além da terapia hormonal, uma mulher hoje de 40 anos que começa a se preparar, né, para a menopausa, que já vem fazendo isso desde antes, que seria o ideal, ela está fazendo exercício, ela faz o exercício resistido, a musculação, pilates, ela faz o aeróbico, ela está no peso, ela se alimenta bem. Então, tudo isso vai minimizar esses efeitos aí vão minimizar esses efeitos do climatério, entendeu? Isso a gente consegue prevenir muita coisa. O homem é a mesma coisa da andropausa. Meu Deus do céu. Como é bom comer, né, gente? Eu vou dizer, né? Vocês, André, eu acho que pode comer um boi, eu acho que não. É porque eu fui uma vez, doutor Paraná. Sim, grande hepatologista. Eu fui parar lá, né? Com a esposa que eu tenho, Aí eu fui e ele explicou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou, Luiz, o problema, nós não estamos, aquele também é bem gordinho, né? Nós não estamos errados. O problema é que o mundo mudou. Então, existe os poupadores e os consumidores excessivos. Você é um consumidor que não poupa nada. Você tinha que poupar para o período de inverno. Sim. Você ter para queimar. Só que inverteu tudo. Agora a gente tem geladeira, freezer. Doutor, como é que a gente muda essa chave dentro da gente? Porque pois é. Do poupador e do... A obesidade hoje é uma epidemia que não para de crescer, né?
E a grande questão hoje da obesidade é porque, além dela ser uma doença, né, hoje a gente entende isso, que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença, uma doença que leva ao aparecimento de muitas outras doenças, a lista não para de crescer, principalmente, né, as mais conhecidas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, infarto, AVC, que é, né, o derrame cerebral. Então, assim, a gente pode ter o desenvolvimento de todas essas doenças e uma relação que já é bem estabelecida com o desenvolvimento de vários tipos de câncer também. Se bem que essa coisa do AVC, tem gente praticando exercício, magro e tal, tá tendo AVC, né? Sim, mas aí porque, assim, entram outros fatores de risco, né? Existe um histórico familiar. A questão da obesidade hoje, ela não para de crescer, né? Assim, se estima que em 12 anos, 2035, mais da metade do mundo, 51% da população mundial vai estar com sobrepeso ou obesidade. Então, Vamos assim, chamar o Pedrinho para ele apresentar. Pedrinho! Oi, Luísa, doutora Silvia! Oi, meu querido, tudo bem? Tudo bom? Estou ótimo, vocês como estão? Tudo bem. E o que é que nós temos no FC News? Hoje fizemos uma matéria sobre obesidade. Bora nessa. 11 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Segundo a OMS, a obesidade é o alto percentual de gordura corporal, fator que, em grande quantidade, pode ser porta de entrada para diversos problemas de saúde, como a diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. A obesidade afeta a maioria dos sistemas do corpo, atinge o coração, fígado, rins, articulações e sistema reprodutivo. Ainda segundo a instituição, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. O Atlas da Federação Mundial da Obesidade prevê que mais de 4 bilhões de pessoas serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. A obesidade é uma doença e merece receber a devida atenção, sem estigmatizar as pessoas obesas. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima. Fantástico e super atual. Atualizar as pessoas Parabéns sobre aí. isso, né? Sim. A gente tem que falar muito dessa importância, né? Porque não para de crescer, as previsões são, né, assim, assustadoras. E outra coisa importante é que a obesidade infantil está crescendo também. Então, se a gente não mudar hoje, né, a alimentação, o exercício, a coisa da tela para essa faixa etária, a gente vai ter um futuro pior ainda do que esse aí previsto de 2035, né? Exato, e eu não sou a referência para isso não, viu, doutora? O meu café da manhã hoje foi um McDonald's. Hoje? É brincadeira, né, Pedro? Então. Mas aí, a McDonald's são alimentos muito ultraprocessados, você né? comeu? Entendi. E aí, a questão da adição de gorduras, de sal, de açúcar, né, nesse tipo de refeição é muito deletério. Tem aquele filme clássico aí, né? Sim. Super Size Me aí, que já assistiu? Não. Super interessante o filme. É antigo, mas é muito interessante. O personagem, né, do filme, ele decide ficar durante 30 dias comendo McDonald's de manhã, de tarde, de noite. E aí ele faz todos os exames dele antes e tudo depois vai mostrando como ele foi aumentando de peso, como ele foi ficando, né, cansado, sem disposição, como aumentou a gordura corporal e como todos os exames dele foram sendo afetados. É como se tornou um vício para a pessoa, porque Isso. torna um vício. Isso. Pedrinho, não dá não, né? E eu nem posso, porque eu tenho síndrome do intestino irritado. Hein? Eu tenho síndrome do intestino irritado, eu nem posso estar comendo essas coisas. Nem pode mesmo. Vamos mudar, né? Doutora, eu sei. Pedrinho, a consulta aqui não. Aqui você faz a pergunta. Ok, então bora lá de pergunta. Vamos lá. Doutora, eu queria saber quais são os estigmas para a obesidade, para a população. Bom, a obesidade vem sendo muito estigmatizada, né? O paciente já sofre muito esse estigma, até porque é uma doença que você já é visível, não tem nem como esconder. Eu posso ser diabética e ninguém vai saber que eu sou diabética, ser hipertensa,
mas é uma doença crônica que já é visível. Então, existe um estigma tão grande que, para vocês terem uma ideia, um paciente com obesidade hoje, ele demora em torno de 6 anos para ir a primeira vez procurar ajuda com um endocrinologista, por exemplo. Então, é um tempo muito grande em que ele não está conseguindo resolver sozinho, né, cuidar da doença dele, está ali sem fazer exercício, no sedentarismo, se alimentando mal, ganhando peso, podendo já ir desenvolvendo algumas doenças secundárias à obesidade e sem essa procura, porque, na verdade, existe toda um preconceito, né, contra a doença. E, assim, nós endocrinologistas temos o papel de mudar essa história, né? A campanha da Abeso, né, vem sendo essa aí, um novo olhar sobre a obesidade, da gente acolher esse paciente, porque ele vem sofrido, né, de vários... Você não pode ser gordo e com saúde, não? Veja bem, isso é uma pergunta fantástica que você fez e que a medicina fez essa pergunta e demorou muito tempo para tentar responder. Mas hoje a gente sabe que não existe obeso saudável. Por quê? Vai ter duas pessoas diferentes, Luiz, por exemplo, com o mesmo peso. Uma, por enquanto, não tem nada. Os exames são todos bons, apesar dela estar acima do peso, com aquele obesidade, esse excesso de gordura corporal que chega a ser, né, que é prejudicial. Então, o outro paciente, um paciente não tem nada, o outro paciente está com os exames todos comprometidos, já é hipertenso, tem colesterol alto, diabetes. Mas esse paciente que já está acima do peso, ele já tem um risco aumentado de doença cardiovascular, Sim, né? Mesmo que ele não tenha as outras doenças ainda. As taxas. E para ele atingir as consequências das outras doenças de ter isso é só uma questão de tempo. Então, hoje, a gente tem que procurar tratar a obesidade mesmo que esse paciente ainda não tenha desenvolvido as doenças. A gente tem que trabalhar justamente com a prevenção, né? Doutora, quem deve vir primeiro, a endocrinologia ou a nutrição? Aí elas caminham super de mão dadas, super de mão dadas, na verdade juntas, né? O preparador físico, para a obesidade é importante uma equipe multidisciplinar, porque a obesidade é uma doença multifatorial, né? Além dela ser multigênica, ou seja, ela não é uma doença que tem um gene só que é responsável por ela é uma doença multifatorial. Então, ela tem questões psicológicas, tem questões genéticas, né? Às vezes você é filho de um pai que era obeso, uma mãe que era obesa, então a sua chance de ter obesidade é maior. Mas existem os fatores psicológicos, existem fatores ambientais, né? Por exemplo, 2 gêmeos que ao nascer se separaram, um foi numa família que ele sempre comeu bem, a família colocava ele para fazer exercício, e a outra família que, né, comia McDonald's de manhã. E aí acabou que, assim, gêmeos, eles podem ter, né, crescer diferentes por conta dessa questão da exposição ambiental. Então, a genética é muito importante, mas ela sozinha não é definidora disso aí, entendeu? Nossa. Obrigado, doutora. Nada. Pedrinho. Tá, Pedrinho. Mas aí, tem cura a obesidade? Não, a obesidade não tem cura. Ela é uma doença crônica e é uma doença que a gente precisa cuidar para sempre. E, assim, a prevenção da obesidade, a gente vai fazer o quê? Uma dieta saudável e tá sempre praticando exercício para não ter obesidade. Mas uma vez a gente ficando acima do peso, às custas desse excesso de gordura, aí a gente já vai falar em tratamento, né, para sempre. Por quê? Porque o tecido de gordura, Luiz, a célula de gordura, ela aumenta de tamanho e ela aumenta em número. Quando a gente emagrece, a célula de gordura enxuga, né, ela fica menorzinha, mas ela não diminui o número. Então, a partir do momento que eu faço uma reeducação alimentar, né, melhoro minha alimentação, perco peso, faço exercício, e eu chego naquele peso ali, né, saudável, se eu voltar a comer tudo de novo, eu vou voltar a engordar. Eu não fiquei curada porque eu cheguei no meu peso. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado com a alimentação, redobrar, né? Na verdade, a gente tem que fazer mais exercício, a gente tem que comer melhor. E em muitos casos... a gente precisa também do uso de medicações. É isso, né? para os remédios mais usados para auxiliar no combate à obesidade. Sim. Hoje a gente fala em medicações anti-obesidade.
né, esse nome medicação para perda de peso, a gente está tentando mudar a coisa do novo olhar, do novo conceito, já que é uma doença que tem crescido tanto e que a gente precisa abordar de uma outra forma e com mais efetividade, né? Então, a gente fala em medicações anti-obesidade, né? A gente já tem há algum tempo algumas medicações, mas que não eram efetivas. A gente está num momento da endocrinologia muito bom de tratamento para obesidade, porque a gente tem um leque maravilhoso de medicações para o diabetes, a gente tem um leque maravilhoso de medicações para hipertensão, mas há um tempo atrás a gente não tinha boas medicações para obesidade. E nesse momento, a gente tem esse grupo, né, dos análogos de GLP-1, que o Ozempic, né, que é o mais conhecido, é uma dessas medicações. Então, assim, a gente está num momento, assim, numa era nova, que a gente pode ajudar o paciente com essa medicação, mas a gente tem que ter todo um cuidado e um acompanhamento. Porque o que tem acontecido com a Ozempic, na verdade, é uma banalização, né? As pessoas usam sem orientação, compram na farmácia sozinhos, fazem do jeito que... Não, orientação. Fazem de qualquer forma, e aí isso prejudica não só o paciente que tem obesidade, porque ele acha que aquilo não é para ele, já que tem uma pessoa, né? Porque existe uma diferença grande entre você ter obesidade ou um sobrepeso com comorbidade, você ter indicação de usar o Ozempic, e aquele desejo social de emagrecer, né? Às vezes você vai ter uma pessoa que vai falar, poxa, eu queria estar 3 quilinhos a menos. Isso não é obesidade e não é o sobrepeso, né? E como é uma medicação que hoje, apesar de ser maravilhosa, tá? Sou super fã da Ozempic, acho que é uma medicação incrível, é uma medicação a dose de Ozempic aqui, por favor. Posso bater em Acho que é uma medicação incrível, é uma medicação que, né, foi desenvolvida inicialmente para o diabetes, hoje já tem, né, a liberação para uso em obesidade. Ela ajuda a secreção de insulina, ela melhora a resistência insulínica, ela ajuda a queimar gordura. Olha como é que ela funciona. Nós temos no nosso corpo uma substância chamada GLP-1, tá? Que é produzida, né, no nosso corpo. Toda vez que o alimento chega no intestino, a gente libera o GLP-1. Aí o GLP-1 vai lá no estômago, né, entra em contato com os receptores e faz com que ocorra um retardo nesse esvaziamento do estômago. E além disso, ele vai lá no hipotálamo e ativa aqueles centros que a gente conversou de fome e de saciedade. Então, ele ativa centro de saciedade e bloqueia centro de fome. Então, se a gente for ver, funciona tudo perfeito, né? O alimento chegou aqui, ó, tá tudo bem, não precisa mais. Então, o estômago vai mais devagar para a gente ficar mais saciado e parar de comer. Isso no normal. O paciente com obesidade tem uma secreção diminuída e o receptor vai captar menos esse GLP-1. Então, ele não vai ter esses limites da saciedade. E o que é o Ozempic, né? Que é a semaglutida, o nome da substância. É uma substância semanal que foi desenvolvida para ser um análogo desse GLP-1. Então, é uma substância criada em laboratório, parecida, e que a gente usa. Existe hoje a semaglutida tanto oral quanto injetável. E aí a gente vai usar e ele vai fazer esse efeito, né, do GLP-1 de uma forma mais ampliada. Então, a gente vai conseguir seguir uma dieta. Não adianta a gente usar o Ozempic sozinho, porque não vai funcionar, como algumas pessoas usam erradamente, só o remédio, continua comendo tudo, continua bebendo tudo, não funciona. O resultado é muito pequeno, mas se a gente associa a uma alimentação saudável, a prática de exercício, tanto resistido quanto o aeróbico regularmente, à medicação, a gente vai conseguir ter uma perda de peso, vai fazer com que o paciente chegue num peso de saúde, previna, né, consiga fazer uma prevenção das doenças, e aí vai depender, tem pacientes que vão precisar ficar usando Ozempic igual a gente usa remédio para o diabetes, né, de uma forma contínua. Tem outros pacientes que a gente vai fazendo o quê? A gente vai diminuindo essa dose à medida que a gente vai fazendo trocas, né, por exemplo, um paciente veio, emagreceu, chegou no peso, e aí? A gente vai ver como é que ele vai se comportar. Então, a gente vai reduzindo a dose à medida que ele aumenta e melhora a estrutura que ele tem em relação ao exercício, em relação à alimentação, né? Para minhas trocas. Mas essas trocas são super, assim, importantes. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que só faz 2 vezes de musculação na semana. Então, na manutenção, ele tem que aumentar aquela taxa que você me perguntou. Como é que a gente aumenta o metabolismo? Ele já não está numa dieta que ele precisa perder. Porque, na verdade, é uma equação bem matemática, né? O que a gente gasta do nosso corpo, mais o exercício que a gente gasta versus também, o fator o que a gente come. Sim, o metabolismo com a idade vai reduzindo.
Tanto que a massa magra a gente vai perdendo, mas por isso que a gente precisa... Eu não atendia ninguém abaixo de 18 anos, né? Mas assim, me encantei por essa faixa etária aí de 15, 16 e hoje eu atendo também. Porque é tão importante a gente criando essa consciência, né, nesses pacientes desde cedo, da prática de exercício, de uma alimentação mais saudável, porque eles podem mudar toda essa história de futuro aí, prevenir a obesidade, prevenir as outras doenças. Então, assim, é super importante. Preocupado com esse culto, né, que tem, como você falou, pessoas que nem precisam, querem. Sim, sim. Essa coisa do culto ao corpo é realmente algo que muito preocupante. As redes sociais, né, tudo que a gente está vivendo. Então, na verdade, é muito mais buscar um peso de saúde, né? Inclusive, a Abeso, né, na pessoa de Bruno Halpe aí, que é um excelente endocrinologista, que eu sou super fã, eles têm divulgado e criaram a questão da obesidade controlada, né? Porque nem todo paciente vai conseguir sair de onde ele está para chegar no peso ideal, ficar tão magrinho. Então, se criou esse conceito porque você fazendo com que essa pessoa que esteja no peso máximo dela perca 5, 10% do peso, mesmo que ele não chegue no peso, cada percentual perdido a gente vai gerando saúde, entendeu? Então, perder 3% do peso é pouco, mas você já tem benefício de saúde. Perder 10% do peso é maravilhoso, porque você consegue melhorar tudo e o legal é na consulta a gente vê isso, entendeu? Você envolver o paciente. É muito legal você envolver o paciente, você explicar, cada exame que você vai fazendo, você explicando por que é assim, por que não é, o que melhorou, isso é bem incrível. De um cara que comprou o relógio Apple, o Apple Watch, primeira geração e tal, botou lá tudo programado. Agora, horário de subir, de levantar, beber água. Sim. E foi correr. Aí entrou no mato, saiu correndo. O urso veio, só deixou o braço. Aí o Apple Watch apitou. Pip, pip. Chegou na sua meta, perdeu 70 quilos. Imagine. Mas aí vem quais os efeitos da cirurgia bariátrica tem no corpo do paciente obeso. Hoje, praticamente, uma coisa não substitui a outra, né? O Ozempic, a cirurgia bariátrica. Não, na verdade, o Ozempic e as outras novas medicações, porque assim, o Ozempic é a semaglutida, que é o análogo do GLP-1 que eu te expliquei. E aí, hoje já existe o Wegovy, que é a mesma semaglutida, só que até 2,4, então o Ozempic vai até 1,0, ficou como se fosse a medicação para o diabetes. O Wegovy seria a medicação que já foi aprovada pela Anvisa em janeiro, mas que ainda não chegou no Brasil. E a gente tem o Mounjaro, né, que é uma outra medicação, que ele, além do análogo do GLP-1, ele tem o GIP também. Então, ele é mais potente ainda, né, em relação a essa saciedade. Ele tem 2 peptídeos, né? E aí, o que vai acontecer? Com esse tipo de medicação que a gente não tinha, as perdas de peso estão sendo cada vez maiores em percentuais, atingindo 22,5% de perda de peso, né? E isso, como essas medicações também são usadas para o diabetes, Luiz, hoje a gente fala em remissão de diabetes. Não é um paciente que tem 20 anos de diabetes, né? Porque ele já está na evolução ali, da degradação da célula pancreática, que é quem produz insulina. Mas, por exemplo, hoje, você receber no seu consultório um paciente que teve um diagnóstico recente de diabetes, com esse tratamento otimizado, você consegue uma reversão. A gente não conseguia isso. Uma vez o paciente, ele tinha um pré-diabetes, ok, a gente viu, né, através de um grande estudo que teve há muitos anos, que a gente conseguia reverter esse paciente. Mas, depois de instalada a doença diabetes, uma doença crônica, a gente entendia que a gente não tinha mais como reverter, trazer esse paciente de volta para o normal. E hoje, por conta dessas medicações e desse tratamento intensivo, de você botar o paciente para mudar a dieta logo no começo, perder peso, a gente tem conseguido fazer com que haja essa reversibilidade. Não é para todo mundo, né, em todos os casos de diabetes, mas é um mundo novo que se abre aí, né, de cuidado de saúde, de prevenção, e da gente ver que tudo isso vale a pena. Chegou a sua vez. Agora vamos falar sobre o pâncreas. Sim. Qual a função dessa glândula no corpo? O pâncreas, ele é super importante, e o hormônio, assim, né, mais importante produzido aí no pâncreas é a insulina. Né? Na verdade, tem a insulina e o glucagon, que eles se regulam, né?
O que é que a insulina faz? Quando o sangue passa ali, ó, a gente comeu, por exemplo, né? Uma refeição que tem ali o carboidrato. Então, quando o sangue passa no pâncreas, que é esse órgão aí ele vai detectar que está com o açúcar alto. Então, nas células beta-pancreáticas do pâncreas ali, as células beta, a gente vai fazer a secreção dessa insulina aí. E aí a insulina vai para o sangue junto com a glicose e ela vai colocar o açúcar dentro da célula. A insulina é como se fosse uma chavezinha. Ela vai lá na célula, abre, a glicose entra, porque só dentro da célula a gente tem esse maquinário para produzir energia. Então, o açúcar vai ciclar naquele famoso ciclo de Krebs, né, que a gente aprendeu lá na escola, para poder transformar em ATP, que é a energia que serve para tudo. Então, quando a gente tem o diabetes, a gente vai ter ou uma deficiência, né, ali na produção de insulina no pâncreas, porque o diabetes tipo 1, que é um tipo muito menos prevalente, que geralmente acontece em crianças e adolescentes, e que você precisa necessariamente do uso da insulina, esses pacientes precisam tomar insulina, é porque ocorre uma doença autoimune, assim como na tireoide, no pâncreas, né? E aí, o que é que acontece ali? Você tem uma degradação da célula e aí não tem mais produção de insulina. Então, você tem que fazer a injeção da insulina. Só que o outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que é muito mais prevalente, né? A grande maioria é diabetes tipo 2, é aquele diabetes relacionado à obesidade, relacionado à resistência insulínica, relacionado a você ter familiares que tenham diabetes. Sim. Então, esse é o mais, que na verdade não é uma deficiência na produção da insulina ali no pâncreas, é uma deficiência na hora de rodar essa chave, né? Então, você tem muita insulina, mas é como se o fato de ter tecido de gordura em volta ali, você não consegue que a insulina consiga rodar essa chave e fazer com que a glicemia, o açúcar entre. Então, a glicose fica elevada no sangue, entendeu? E aí a gente tem o diabetes. E aí o perigo de não tratar? O perigo de não tratar, esse é o grande perigo. Porque assim, a hiperglicemia, ela é silenciosa. Entendeu, Luiz? É tipo hipertensão. Hipertensão. Sim. Né? O que é que vai acontecer? Você tá com a glicemia alta e você pode não estar sentindo nada. É lógico que quando ela atinge níveis mais altos, e aí são os 4 P's que a gente chama, né? O paciente vai fazer muito xixi, vai sentir muita sede, então ele bebe muita água, ele vai perder peso, tá certo? E ele vai comer muito. Então, ele come muito, mas mesmo assim ele emagrece. Por quê? Porque como a insulina está tendo uma deficiência em colocar dentro da célula para a gente aproveitar essa caloria, né, da glicose, ela está saindo na urina. Aí, quando ela sai na urina, ela puxa água, aí a gente sente sede. Então, o paciente vai comer muito, perder peso, né? Aquela pessoa que, você mudou a dieta? Não. Fez exercício? Não, mas está emagrecendo. Né? Tá sentindo mais sede do que o habitual, né? Tá acordando, às vezes muda esse ritmo da urina, então acorda de noite várias vezes para fazer xixi. Então, você pode ter um diagnóstico, mas muitas vezes o paciente com diabetes no início, ele é assintomático. E aí a gente tem um subdiagnóstico muito grande, entendeu? Muitos pacientes são subdiagnosticados, mais da metade dos pacientes que têm diabetes não sabe que tem. E aí já vai descobrir, a grande questão é isso que você me perguntou, das complicações. A prevenção sempre é medir as taxas. Sim, a prevenção é você fazer exames regulares, né? Acho que E além disso, a questão de você ter um estilo de vida saudável. Sempre estar fazendo atividade física, sempre ter uma boa alimentação, assim você vai conseguir prevenir a doença, né? Fazer seu check-up. É lógico que se você é seu pai tem diabetes, sua mãe tem diabetes, corra logo. O seu risco aumenta. Então, assim, você vai me perguntar, Silvia, é possível um paciente que tem um pai ou mãe com diabetes não ter diabetes? É possível. Mas ele vai ter que ter toda uma mudança de vida para um estilo de vida muito saudável desde muito cedo para que ele consiga. Mas é possível, sim. É possível, né? É possível. Porque gente o câncer mudar a genética. do pâncreas é um dos mais letais que existem. Sabe por quê? Porque o pâncreas, ele fica aqui nessa região mais atrás. Então, o que é que acontece? Ele não dá sintoma, né? Então, quando ele já está bem avançado, já cresceu bastante, ele vai comprimir as vias biliares ali, a vesícula, o fígado, e aí a gente vai começar a ter dor. Ou então, às vezes, como ele fica perto da via biliar, a gente fica ictérico. Ictérico é quando a gente fica com essa parte branquinha aqui do olho, amarelinho, né? A urina,
por conta dessa icterícia aí da obstrução na eliminação, né, das vias biliares. O que é que vai acontecer? A gente fica com a urina cor de Coca-Cola, a gente fica com as fezes branca e o branco do olho fica amarelo, a pele fica amarela, pode ter prurido. Então, assim, uma grande parte dos pacientes que têm câncer de pâncreas só descobre ou quando tem dor ou quando tem uma obstrução dessa via biliar. E aí, geralmente, o câncer já está bem avançado e, infelizmente, a gente, né, fica nessa situação. Câncer de pâncreas, Luiz, é um dos 13 tipos de câncer relacionados também à obesidade, né? O câncer hoje e a obesidade tem uma relação altíssima. Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino, de estômago. Então, a gente tem que ter um cuidado até nessa, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas mais jovens, mais próximas da gente, com esse aumento do número de câncer assustador que a gente tem visto, mas isso tem uma relação direta com a obesidade. Então, assim, o diabetes está aumentando muito porque tem uma relação direta com a obesidade. Então, eu acho que se a gente não mudar tudo isso logo, essas outras doenças são todas consequências. A gente tem que focar muito em cuidar da obesidade, entendeu? Isso tem que começar desde muito cedo, com a mudança dessas políticas públicas. Não sei se você já viu que hoje, quando a gente vai em algum lugar, no rótulo, já viu que começou a ter escrito assim, contém uma quantidade de açúcar, excesso de gordura, porque isso tem que acontecer para a população entender que aquele alimento, né, não seria tão legal, as bebidas que as crianças tomam açucaradas em excesso, tem que ser realmente mais taxadas, tem que ser proibida nas escolas. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com isso, né? Você está falando uma coisa básica, que é a criança, né? Esses alimentos não são saudáveis. A gente tem que comer mais as coisas in natura, entendeu? As verduras, as frutas, as carnes. Que a gente gostaria de discutir. A regularidade para ir fazer a consulta lá na sua clínica ou com o endocrinologista? Aí depende muito. Veja bem, pacientes que estão bem... Qual é o ideal, né? Pois é. Assim, o check-up, se o paciente está bem, dependendo, pode ser anual, né? Eu tenho um paciente que ele todo ano, já tem o dia certo de setembro que ele vai lá. Ele já sai de lá com os exames do outro ano porque está tudo ótimo. Na época ele precisou perder 10 quilos, perdeu, mas é engenheiro, bem matemático. E aí mantém o peso, mantém os exercícios, e aí só volta uma vez no ano, porque tá tudo ótimo. Agora o paciente que não está controlado, a gente tem que ver mais, né? Tem que fazer esse acompanhamento, tanto do emagrecimento quanto do diabetes, aí tem que ser menos tempo, de 3 em 3 meses, vai dependendo do paciente. Doutora Silvia, foi um prazer recebê-la aqui no... Ai, Maria, um prazer meu, adorei, estou encantada com isso aqui, encantada com você, com sua equipe, com a sua estrutura, adorei tudo aqui, um prazer enorme. Obrigado. E pra gente foi ótimo, né? Conhecer um pouco aí, esse lado aí. Isso aí, todo mundo desesperado hoje. Ai, meu Deus, tira o açúcar. Não, mas tem que mexer. Se eu conseguir mexer um pouquinho de saúde, de exercício, eu tô feliz. Tá, joia. Então, prazer enorme, viu, Luiz? Muito obrigada. Não, obrigado. Parabéns aí pelo programa. Tá bom. E esse foi mais um Fortuna Crítica. Um grande beijo.